Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre algo incrível e essencial para a nossa caminhada de fé. Como ouvir a voz de Deus e reconhecer os sinais que Ele nos dá todos os dias. Se você já se perguntou, como posso saber o que Deus está me dizendo? Ou será que Ele está falando comigo? Esse vídeo é para você. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre fé, esperança e o poder de Deus em nossas vidas. E claro, deixe um comentário aqui abaixo com a sua experiência ou dúvida sobre ouvir a voz de Deus. Eu adoraria saber o que você pensa e aprender junto com vocês. Vamos lá? Para começar, a primeira coisa que precisamos fazer para ouvir a voz de Deus é silenciar o mundo ao nosso redor. Vivemos em um mundo cheio de barulho e distrações, não é mesmo? São tantas vozes, tantas opiniões, tanta informação a todo momento que, às vezes, se torna quase impossível discernir o que realmente importa. O barulho do dia a dia, os compromissos, as preocupações e até as expectativas que as pessoas colocam sobre nós, tudo isso acaba criando uma grande confusão na nossa mente e no nosso coração. E, no meio de toda essa agitação, fica difícil saber o que realmente estamos buscando ou o que Deus está tentando nos dizer. Mas, assim como no livro de 1 Reis 19, 11, 12, onde Deus falou com Elias em um sussurro suave, às vezes ele se comunica conosco de maneira calma e discreta. A voz de Deus, muitas vezes, não está no grande e estrondoso evento, mas na suavidade do silêncio. Ele pode estar esperando que nos calemos para que possamos ouvi-lo com clareza. Muitas vezes, ficamos esperando por algo grandioso ou um sinal. Óbvio, mas Deus é muito mais sutil do que isso. Ele deseja nos falar em momentos de quietude, onde o mundo à nossa volta desacelera, e nós ficamos atentos à sua presença. Portanto, o primeiro passo é procurar momentos de silêncio. Esses momentos de quietude são essenciais, porque, em meio ao silêncio, conseguimos deixar de lado os nossos próprios pensamentos, preocupações e ansiedades para focarmos plenamente em Deus. Quando estamos em silêncio, sem pressa, sem a urgência de fazer algo ou de correr para o próximo compromisso, Deus pode falar conosco de uma maneira mais profunda e transformadora. Ele pode nos tocar de uma forma que, muitas vezes, não conseguimos perceber quando estamos sobrecarregados com as demandas do dia a dia. Como você pode criar esse espaço? Reserve um tempo específico em seu dia, mesmo que sejam apenas alguns minutos, para estar em silêncio diante de Deus. Pode ser pela manhã, antes de começar as atividades, ou à noite, depois de um dia agitado. Durante esse tempo, pratique a oração silenciosa ou a meditação na palavra de Deus. Às vezes, é útil colocar para fora todas as palavras que estão na nossa mente e simplesmente estar em silêncio, esperando pacientemente pela presença de Deus. Ele pode falar de muitas maneiras, através de um pensamento súbito, uma sensação de paz ou até uma resposta clara que vem em nosso coração. Tente também praticar a quietude durante o dia, nos pequenos momentos. Quando você está indo para o trabalho, enquanto espera por algo ou até enquanto faz uma caminhada. Coloque de lado o que está ocupando sua mente e se permita estar com Deus nesse silêncio. Pode ser algo simples, mas Deus pode estar esperando por esse espaço para se comunicar com você, para que você possa ouvir sua voz de maneira clara e profunda. Em um mundo tão barulhento, Deus fala de forma sutil e profunda. E para ouvi-lo, precisamos estar dispostos a desacelerar e ouvir com o coração. O segundo passo é ler e meditar na palavra de Deus. A Bíblia é a forma mais clara e direta de ouvirmos a voz de Deus. Ela é um guia precioso para a nossa vida, repleta de ensinamentos, conselhos e verdades divinas.
Quando lemos as Escrituras, não estamos apenas lidando com palavras humanas, mas com o próprio Espírito de Deus se comunicando conosco. Em Hebreus 4:12 está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus não é algo simples ou passivo. Ela é viva, tem poder de transformar nossos corações, iluminar as nossas mentes e conduzir nossos passos. Quando Deus fala por meio da Bíblia, Ele nos guia, nos ensina e nos corrige. A palavra de Deus é muito mais do que um livro antigo ou uma coleção de histórias. Ela possui uma energia divina que pode nos tocar de forma pessoal e profunda. Muitas vezes, ao ler as Escrituras, Deus usa versículos específicos para falar diretamente ao nosso coração. Há passagens que, em certos momentos da nossa vida, parecem ter sido escritas exatamente para nós, para aquilo que estamos enfrentando. É como se a Bíblia fosse uma carta de amor escrita por Deus, com palavras que se aplicam diretamente à nossa realidade. Por exemplo, em Jeremias 29:11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esta é uma promessa divina incrível. Quando passamos por momentos de incerteza, dor ou dúvida, podemos nos apegar a essa verdade. Deus tem um plano de esperança e prosperidade para nossas vidas, mesmo que não consigamos ver o caminho claramente no momento. Essa verdade pode trazer uma paz imensa ao nosso coração, porque sabemos que Deus está no controle e que Ele sempre tem o melhor para nós. Quando meditar na palavra de Deus, permita que ela fale com você. Não se trate apenas de ler as palavras, mas de refletir sobre elas profundamente, permitindo que elas penetrem no seu coração e moldem a sua visão de mundo e de vida. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com essa passagem hoje? Ou então, como isso se aplica à minha vida agora? Às vezes, a meditação na palavra nos leva a momentos de revelação e entendimento profundo, onde Deus nos revela algo novo ou nos lembra de algo que já sabíamos, mas precisávamos ser relembrados. Além disso, ao ler a Bíblia, esteja atento às promessas de Deus. Ele promete estar conosco em todas as situações. Ele promete nos dar sabedoria para nossas decisões e forças para enfrentar os desafios. As Escrituras são como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos, como está escrito em Salmo 119:105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Portanto, ao ler a palavra de Deus, não a veja apenas como um texto, mas como uma conversa com Deus. Abra seu coração, receba sua orientação e permita que Ele fale diretamente com você, trazendo clareza, paz e direção para a sua vida. Isso não é algo que acontece apenas uma vez. A meditação na palavra é uma prática diária, uma forma de manter-se conectado com Deus, ouvindo sua voz constantemente. O terceiro passo para ouvir a voz de Deus é observar as circunstâncias da sua vida. Muitas vezes, Deus se comunica conosco não apenas de maneira direta ou sobrenatural, mas através das situações e eventos que acontecem ao nosso redor. Ele pode nos falar de maneiras sutis e através dos próprios acontecimentos diários. Deus, em sua infinita sabedoria, usa as circunstâncias como ferramentas para nos orientar e nos direcionar para o seu plano perfeito. Deus pode falar conosco por meio das portas que Ele abre ou fecha. Às vezes, achamos que temos o controle de nossa vida. Planejamos tudo de acordo com nossas próprias expectativas e desejos, mas nem sempre os caminhos que escolhemos são os melhores para nós. Em Atos 16:6-10, vemos um exemplo claro disso.
Paulo estava tentando seguir sua própria direção, pregando o evangelho em várias cidades, mas Deus usou as circunstâncias para mostrar a ele que aquele não era o caminho certo. Ele fechou uma porta, impedindo que Paulo seguisse em frente, mas ao mesmo tempo abriu uma nova oportunidade, uma nova direção. Através de uma visão, Deus indicou a Paulo um novo caminho, levando-o à Macedônia, onde muitas pessoas seriam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Isso mostra que, às vezes, o que pode parecer um obstáculo ou barreira em nossas vidas é, na verdade, Deus nos direcionando para algo melhor e mais alinhado com o seu propósito para nós. A porta que se fecha pode ser, na verdade, a proteção de Deus, e a nova porta que se abre pode ser a oportunidade de nos aproximarmos mais de seu plano para a nossa vida. As circunstâncias que estamos vivendo podem não ser sempre o que planejamos, mas é nelas que Deus muitas vezes se revela. Cada situação, cada encontro, cada momento difícil ou desafiador pode ser uma maneira de Deus nos orientar e nos ensinar. Às vezes, ficamos tão focados no que queremos que não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Mas é justamente no cotidiano que Ele muitas vezes nos fala. Pergunte a si mesmo: será que essa situação que estou vivendo agora está me levando para mais perto de Deus? Às vezes, Deus nos permite passar por dificuldades para nos purificar, para nos moldar, ou até mesmo para nos mostrar que temos algo a aprender. Ele pode estar nos ensinando paciência, confiança ou fé. Ou quem sabe, Ele está nos alertando para algo importante, como Ele fez com Paulo, ao redirecioná-lo para uma missão mais importante. Deus também pode usar as pessoas que colocam em nosso caminho para nos falar. Talvez você tenha sido colocado em uma situação em que conhece alguém que oferece um conselho ou palavra de sabedoria, ou mesmo um desafio que você não esperava. Deus pode usar essas interações como sinais para nos guiar. Muitas vezes, Ele nos fala por meio dos outros, através de gestos, atitudes ou até mesmo palavras que podem parecer simples, mas têm um grande impacto em nosso coração. Lembre-se, sempre, Deus usa a nossa vida cotidiana para nos falar. Ele se revela em todas as partes do nosso dia, desde os pequenos detalhes até os grandes eventos. Ele usa pessoas, situações e até mesmo desafios para nos guiar e nos ensinar. Às vezes, aquilo que achamos ser um problema ou uma dificuldade pode ser a maneira de Deus nos conduzir em um novo caminho, que nos levará a uma maior proximidade com Ele e a realização do seu propósito em nossas vidas. Portanto, ao passar pelas situações da vida, procure estar atento ao que Deus pode estar lhe dizendo através delas. Observe com olhos de fé e confiança, sabendo que Ele está trabalhando em cada detalhe de sua vida. Mesmo quando você não consegue ver o quadro completo, cada circunstância pode ser uma mensagem de Deus, nos chamando para mais perto dele. O quarto passo é ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus fez uma promessa incrível aos seus discípulos antes de partir para o céu. Ele disse que o Espírito Santo viria para nos ensinar, nos guiar e nos ajudar a lembrar de tudo o que ele havia falado. Em João 14:26, Jesus diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." O Espírito Santo é o nosso guia interior, a presença de Deus em nós, e Ele é constantemente ativo em nossas vidas, pronto para nos direcionar, corrigir e fortalecer. O Espírito Santo não é uma voz distante, mas uma presença que habita em cada um de nós, que cremos em Jesus. Ele fala de maneiras muito pessoais e íntimas, muitas vezes nos momentos em que estamos mais abertos e receptivos à sua presença. Ele não força sua voz sobre nós, mas Ele nos chama com um amor suave e firme,
sempre nos direcionando para o caminho que Deus tem para nós. A missão do Espírito Santo é nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus, nos guiando em nossas decisões e nos lembrando de suas promessas e ensinamentos. Agora, como podemos ouvir o Espírito Santo? A primeira coisa que precisamos fazer é estar dispostos a obedecer ao que Ele nos fala, mesmo que às vezes o que Ele nos diz nos desafie. A voz do Espírito pode ser suave, mas ela sempre será clara. Muitas vezes Ele nos fala de uma maneira que nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a mudar atitudes ou a tomar decisões difíceis, mas que são para o nosso bem e para o cumprimento do plano de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo não vem para nos agradar ou nos fazer sentir confortáveis, mas para nos transformar à imagem de Cristo. A voz do Espírito Santo pode vir de muitas formas. Primeiro, pode ser um sentimento profundo no nosso coração, algo que nos toca com uma sensação de paz, uma certeza ou uma convicção interna. Às vezes, é um senso claro de que algo está certo ou errado, mesmo sem termos uma explicação lógica imediata. Em outras ocasiões, o Espírito Santo pode falar por meio de um pensamento súbito que vem à nossa mente, lembrando-nos de uma escritura, de uma verdade ou de algo que Deus quer nos ensinar naquele momento. Além disso, o Espírito Santo pode se manifestar como uma convicção interna que nos leva a fazer ou deixar de fazer algo. Isso pode ser uma resposta a algo que estamos pensando em fazer, como um não, claro, que sentimos em nosso coração quando estamos prestes a tomar uma decisão. Esse tipo de orientação não é algo que devemos ignorar, pois, como diz em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando sentimos essa direção clara, sabemos que é a voz do Espírito Santo nos guiando, protegendo-nos de fazer algo que não seja a vontade de Deus para nós. É importante entender que o Espírito Santo nos fala de forma pessoal e íntima, e sua voz nunca será contraditória à palavra de Deus. Ele sempre falará em harmonia com as Escrituras, com a verdade que está revelada na Bíblia. Então, se você sentir que algo que o Espírito está dizendo vai contra os ensinamentos bíblicos, isso não é a voz de Deus. O Espírito Santo nunca nos orienta a fazer algo que seja contrário à palavra de Deus. Para ouvir mais claramente o Espírito Santo, precisamos cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Isso significa passar tempo em oração, ler as Escrituras e estar atento à sua presença no nosso dia a dia. À medida que nos aproximamos de Deus e deixamos o Espírito Santo atuar em nossas vidas, sua voz se torna cada vez mais clara e fácil de reconhecer. Por fim, o Espírito Santo não é apenas nosso consolador e guia, mas também o nosso encorajador. Ele nos fortalece nos momentos de fraqueza, nos dá coragem quando estamos com medo e nos dá sabedoria quando estamos confusos. A voz do Espírito Santo é a voz da vida e da esperança, sempre nos apontando para a luz de Cristo, nos conduzindo ao Pai e nos capacitando a viver uma vida que glorifique a Deus. E o último passo é confirmar o que você ouve em oração e com a ajuda de pessoas de fé. Não tenha medo de pedir confirmação de Deus. Em Provérbios 11:14 está escrito: onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Às vezes, Deus usa outras pessoas para nos orientar e confirmar o que estamos ouvindo em nosso coração. Se você sente que Deus está falando com você, ore sobre isso, peça confirmação e compartilhe com pessoas de confiança em sua fé. Como líderes espirituais, amigos cristãos ou mentores, Deus não tem problema em confirmar sua palavra em sua vida, e muitas vezes Ele o faz através de outros. Até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe vocês e que a sua voz seja clara em seus corações.